Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nós tivemos uma aula introdutória, vamos chamar de primeira aula desse curso, sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles. A primeira aula foi uma aula introdutória que nós começamos a falar sobre os tópicos que envolvem esse estudo profundo de Joana. E depois trabalhamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e hoje nós vamos para a sexta aula. É importante que se diga que esse nosso curso não tem o objetivo de acabar com o assunto, de cobrir todo o assunto da psicologia espírita de Joana. Claro que não. Nosso objetivo nesse nosso curso é dar uma introdução a esse trabalho profundo de Joana. Necessário para quem quiser ir muito a fundo mesmo, entender com muita profundidade e dali tirar muita coisa para a sua vida, para a sua personalidade, para a sua psique, para o seu jeito de enxergar a vida, é necessário adquirir os livros ou estudar mais através de outros materiais que existem aí na internet e tudo mais, para se aprofundar. Hoje, nós vamos falar sobre a conquista da consciência. Essa conquista da consciência, ela não é essa consciência periférica, essa condição de mental, de inteligência, sabe o que se fala popularmente? Ele não tem consciência porque ele fez assim, ou, nossa, isso me pesou na consciência. Não é esse fator. É algo extremamente mais profundo que muitas vezes passa despercebido para nós o que realmente seja consciência. E para adentrarmos a esse trabalho de hoje sobre essa conquista da consciência, esse desenvolvimento em adquirir consciência, nós pegamos aqui algumas frases da Debbie Ford, que desencarnou em 2013, uma pensadora americana, e ela fala algumas coisas que são muito oportunas para o nosso estudo aqui. Ela fala: lembre-se, todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Você precisa apenas ficar quieto o suficiente para escutá-la. Ela está falando ali, evidentemente, do profundo da nossa psique, do nosso inconsciente profundo, que está guardado tudo aquilo que nós já aprendemos em tantas e tantas e tantas reencarnações. Assim como a flor de lótus nasce na lama, precisamos honrar as partes mais sombrias de nós mesmos, as nossas experiências de vida mais dolorosas, pois são elas que nos permitem o nascimento do mais belo self. Pois é, tudo aquilo que nós já enfrentamos na vida, de positivo, de não muito elegante, não muito legal, mas tudo isso precisa ser, ela usou uma palavra interessante, honrado, porque são experiências que nós adquirimos. E algumas nós aprendemos, nós desenvolvemos e não vamos repetir. Cada sombra sua que abraçar lhe permitirá experimentar mais amor, mais compaixão, mais paz e um senso maior de liberdade. Veja que interessante. O efeito sombra surge como um potente reflexo externo do mundo interno, que está perigosamente desequilibrado. A luz mais brilhante só pode brilhar quando tiver aceito a escuridão. Ou seja, para nós conseguirmos corrigir uma série de coisas nossas, precisamos primeiramente reconhecer a existência dela. Enquanto nós passarmos um paninho e deixar de lado, nós não vamos corrigir, não tem como. Com esse desenvolvimento nosso, de despertar da consciência, de ter essa presença em função de nossas vidas, é que nós vamos realmente conquistar essa consciência que Joana nos ensina. Olha o que Joana fala. Esse chamamento de nos tornarmos cada vez mais plenos, essa possibilidade que habita em nós, não enxergarmos a nós mesmos, não vemos a consciência de que somos portadores. E no caminho
é verificar as forças que somos portadores. Esse é um trabalho longo. Ela vai falar agora aqui da mitologia de Narciso, né? E o fundo disso tudo é a identificação nossa. Porque quando você olha no espelho, você está olhando você por fora. O ego diz que você precisa corrigir isso, corrigir aquilo, corrigir uma postura de falar, uma série de coisas externas, que é o que interessa para o ego. Agora, quando nós olharmos para o espelho e não olharmos o nós externo, mas o nós interno, o que nós realmente somos, muda totalmente o contexto. As nossas buscas passam a ser outras. Quando eu me preocupar com o que eu sou dentro de mim e não o que eu sou externamente, dizendo evidentemente que nós vamos relaxar o nosso visual. Não é isso. Mas a maior importância tem que ser dado para o profundo de nós. O Jung vai falar o seguinte sobre consciência. Declara Jung que a consciência é a relação dos estados psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. As relações que são percebidas como tal são inconscientes. Então, verificamos duas instâncias que Jung já nos traz em sua análise. De um lado, aquele campo da inconsciência, aquilo que não é percebido diretamente pelos nossos sentidos, pela nossa capacidade de discernir. E aquilo que não está no campo da consciência forma o inconsciente. Há quantas coisas no dia a dia que passam despercebido para o consciente, mas para o inconsciente não passa. Vou dar um exemplo bem fútil, mas dá para perceber. Você está numa estrada dirigindo o carro e de repente passa aqui do lado uma propaganda de um refrigerante, de uma coisa para você beber, sei lá o quê, uma propaganda. E você está concentrado com a estrada, você nem olhou direito a propaganda. Você não viu, mas só pelo fato do teu olho passar rapidamente, o teu inconsciente gravou. Mais uns quilômetros para frente, você vai falar, acho que vou dar uma paradinha para tomar alguma coisa. De repente, até aquele refrigerante que você viu lá atrás, na propaganda. Então, é um exemplo bem pequeno, dentro da grandiosidade do consciente e do inconsciente que nós temos, mas é uma explicação para a gente ver o quanto muitas coisas passam despercebidas por nós, mas não pela nossa psique mais profunda. Mas à medida que o ego persegue alguns conteúdos e faz assimilações que pode discernir, estabelecer contato com o material psíquico, estabelece o campo da consciência. Então, tudo que percebemos ou é facilmente acessível à consciência ou se torna consciência. É o ato de eu me perceber, eu ter uma verdadeira percepção do mundo à minha volta. Freud vai fazer umas considerações sobre consciência também. Essa é a parte pequena, é só a ponta do iceberg. A consciência, lembra que nós mostramos na outra aula um triângulo, onde a consciência é só a pontinha do triângulo e toda a estrutura, toda a base é o inconsciente. Ou seja, nós somos muito mais do que nós estamos percebendo. Por isso que há o despertar dessa consciência, adquirir essa consciência, é adquirir esses mecanismos profundos da alma para interagir com o mundo externo. Devemos olhar aqui, como se uma bola solta no oceano, ou somente um grão de areia numa praia. Isso nos traz a dimensão de que somos, mas desconhecemos. Devemos olhar para dentro de nós, descobrirmos o nosso potencial, para agregarmos cada vez mais conteúdo na nossa consciência. Porque enquanto eu não percebo, ou eu não quero perceber os valores que nós temos, que eu tenho, que todos nós temos, ou passamos de forma superficial a analisar o nosso eu profundo, nós vamos continuar tendo pouca consciência. E tudo fica no mundo do inconsciente. Essa conquista da consciência, tá? Então nós estamos falando, que é o capítulo de hoje, nossa aula de hoje, é o conquistar de consciência.
O homem avança na ciência do mundo, mas a ciência de nós mesmos não pode ficar esquecida. Isso é uma verdade. Nós estamos aí com tecnologias de ponta, fantástico, inteligência artificial, aquilo outro, sem dúvida nenhuma, que é algo surpreendente. Mas nós não podemos esquecer do ser que somos e que também somos tão profundo quanto toda essa tecnologia que está aí fora. Aí começa aquela discussão que a tecnologia vai dominar o homem, que essas são conjecturas. Mas eu fico analisando e percebendo que somos muito mais do que esse mundo externo material que se apresenta para nós. O autodescobrimento ou a individuação é um progresso que devemos ser perseverantes, porque a força do self, enquanto arquétipa, não se detém na jornada de individuação, e toda vez que o ego recua, advém os conflitos, que vêm da nossa recusa de querer crescer e ir adiante, mas o self, enquanto arquétipo, impulsiona, entra em choque com o ego, e o conflito por si mesmo não é negativo, ele mostra que existe algo em desacordo. Pois é, o que está querendo falar aqui é autodescobrimento, adquirir consciência, individuação, sermos um indivíduo com toda a profundidade, termos nossos valores. Nós aprendemos com A, com B e com C aprendemos. Desenvolvemos relacionamento entre todos, mas nós somos um ser. Eu vi hoje um vídeo em inglês, é um pedaço de um filme, onde a namorada diz para o namorado, ela deve ser astrônoma, e ela fala para ele, você sabe o que é essa fotografia? Isso é a nossa Via Láctea. Você sabe quantas estrelas tem na nossa Via Láctea? O Sol é uma. Tem, acho que ela falou, 5 bilhões de estrelas. Ele, nossa, 5 bilhões. Pois é, tá vendo esse outro negocinho, essa fumacinha aqui nessa fotografia? Isso é uma outra galáxia chamada Andrômeda. Sabe quantas estrelas tem lá? 3 vezes mais que a nossa galáxia. Pois é. E você sabia que o construtor de tudo isso sabe o meu nome? É. Esse ser que construiu as galáxias do universo todo sabe o meu nome. Isso é uma descoberta da individuação. É uma descoberta de que eu sou uma pessoa importante para o universo. Não estou tirando a humildade. A humildade é saber os nossos limites, é saber ter a condição de pedir ajuda, de saber que nós até aqui conseguimos, daqui para frente precisamos pedir ajuda. Isso é uma conquista da consciência, que ela está querendo mostrar aqui. Agora, há um momento em que o ego se choca com o self. Esse meu lado, que eu vou expor a minha parte externa, essa minha necessidade de ter valores, de ter todo esse contexto material, choca com uma parte interna que nós temos, que muitos chamam de o Deus em nós, que é o self, e ele não vai em busca disso, ele vai em busca de valores profundos que nós temos. Ele é um arquétipo, ele é uma estrutura construída ao longo das encarnações. E essa estrutura quer de nós algo mais profundo. O ego não está errado. O que ele não pode é ser mais do que aquilo que ele foi construído para ser. E o que acontece na humanidade? Não. O ego está exagerado, gerando egoísmo, e o self acanhado. E nós temos que inverter isso. E a descoberta da consciência, o desenvolvimento da consciência, vai fazer essa mudança. E Joana de Ângeles nos cria o seguinte conceito de consciência. Consciência não é a inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo as diretrizes do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do teu vir a ser. Então, a consciência é justamente isso, é o momento em que eu tenho a capacidade de escolher A ou B. Busca do vir a ser,
que é algo que nós estamos lutando. Vir a ser feliz, vir a ser um ser evoluído. Evoluído não só em tecnologia, mas em tudo. O vir a ser significa a possibilidade futura, os frutos de nossa atitude transformada. E Joana também diz, alguns que pretendem o acordar da consciência, buscam os gurus famosos em cada época, a fim de que eles pensem e ajam sem esforço pessoal dos que se fazem seus discípulos, incorrendo fugas inoportunas aos labores edificantes da vida atual, sempre desafiador e exigente. Muitas pessoas estão em busca dessa consciência, como ela está dizendo, em busca de algo externo, de terceiros, de alguém que venha trazer uma receita de bolo de como fazer as coisas. E parece uma coisa meio estranha o que eu vou dizer, mas a conquista da consciência está dentro da nossa consciência, que é essa que precisa ser desenvolvida. É um ponto-chave de todo o contexto. Aí, nesse desenvolvimento da consciência, nós vamos ter 3 níveis que afetam o ser humano. O primeiro nível chama-se sono sem sonhos. Apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. Respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Embora o intelecto esteja em ação, a pessoa até raciocina tudo, não existe paradigma para o comportamento que esteja arquivado no imo, sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão, à medida que sejam vitalizadas, podendo resumar em forma de conhecimento que se aprimora quanto mais sejam vivenciadas. O primeiro nível de consciência, que é o sono sem sonhos, é o homem enquanto vivendo o primitivismo da vida. Ele não tem, ele simplesmente vive. Ele come, bebe, dorme, faz sexo, come, bebe, dorme, faz sexo. É isso. Para muita gente vai falar, nossa, é maravilhoso. É tudo que eu quero. Comer, beber, dormir, fazer sexo, não quero mais nada. É uma realidade. Mas, mesmo que a pessoa viva esse estilo, uma hora isso vai ser interrompido por alguma dor, por alguma coisa na sua relação com a vida, para que ele mude isso para um outro patamar. Não tem como. Nós somos seres inteligentes, profundamente inteligentes. Somos seres que precisamos evoluir para depois, lá na frente, poder co-criar em plano menor. Talvez co-criar em plano maior, como nos ensina André Luiz. E o segundo nível? No segundo nível, sono com sonhos. Ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando por fases dramáticas, pesadelos e pavores. Para os da libido, ação de estímulos sexuais, agora não mais aquela coisa mecânica, mas a libido ela aparece agora para o ser, e os reveladores dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Esse sono com sonhos justamente vai acontecer muito quando nós estamos repousando o corpo, o espírito já está liberto. No primeiro, o espírito fica preso ao corpo, ele não tem consciência de absolutamente nada. Bem primitivo, nós já conseguimos. No segundo nível, a criatura ainda não está desperta, mas é um nível com sonhos, passando por fases dramáticas e tudo mais. No instante que a consciência se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão dos acontecimentos, dando lugar à culpa. Quando eu começo a raciocinar, agir, e de repente minha ação não é uma ação muito construtiva, gera culpa. No momento após a prática do erro, em forma de remorso, de arrependimento, com o consequente resultado da busca de reparação. Está vendo? Agora, no primeiro, eu estava quieto, estava vivendo. Agora, eu começo a pensar. Eu começo a falar, puxa vida, pisei no tomate, errei, preciso corrigir, sentimento de culpa e tudo mais. É o estágio que a maioria da humanidade está. Depois eu vou para um terceiro nível de consciência.
O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o sono acordado, ao qual determinação pessoal aliado à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento. A descoberta da finalidade da sua existência. É a hora que eu já estou com minha consciência plena. Eu descobri a finalidade de existir. As aspirações, somente aquilo que é essencial. O autocontrole, o autoencontro. O terceiro nível, passo a conduzir minha vida de maneira diferente. Retiro projeção dos outros. Porque no outro nível eu tenho projeção. Muitas pessoas vivem de projeção, de se identificar com o outro e não ter a sua própria forma de ser. Não coloco pessoas como responsáveis pela minha felicidade e pela minha paz, porque sei que isso é uma conduta íntima. E vemos também que, além do nosso existir uma família universal, e não queremos mais somente sermos servidos, mas também servir. Muito interessante, porque naquele segundo estágio, conflitos, do sofrimento, você é culpada porque eu estou com um problema, você é por sua culpa que eu estou passando por isso aqui. E a gente, no terceiro nível, acordamos e percebemos que ninguém tem culpa de nada. Nem nós. É um processo de aprendizado. As sombras nossas precisam ser honradas, porque é ela que fez a gente chegar num outro estágio, na vivência de objetos não muito interessante. Jesus, um ser perfeitamente consciente. Em Jesus nós vamos identificar o ponto alto do desenvolvimento do consciente. É o ser desperto. A consciência de si mesmo que vai avançando a partir do momento que percebemos que somos muito mais do que um corpo. Que as sensações que esse corpo nos traz, somos mais do que corre o dia a dia, do amontoar de recursos financeiros para deixar para os nossos filhos. Somos muito mais do que o ego pode perceber. É preciso aprofundar o olhar para o transcendente do eu. Esse estágio que Paulo de Tarso chegou quando disse: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando qualquer um de nós identificarmos isso, nós atingimos o terceiro nível, o nível de consciência absoluta, vamos usar esse termo. Quando aplicarmos a consciência, deixarmos que o self se manifeste em nossa vida, esse Cristo interno passa a direcionar nossas ações. E vamos abrindo possibilidades a que esse divino se manifeste e que a consciência cósmica superior da vida finalmente se estabeleça em nós. A gente costuma dizer que Jesus não está no terceiro nível, ele está no nível de consciência cósmica, seria um quarto nível. Né? Nós, a humanidade atual, tem pessoas no primeiro e no segundo nível. A grande maioria está no segundo, uma parte no primeiro ainda. Há uma parte no terceiro nível, sem dúvida nenhuma. Mas na consciência cósmica, até onde eu conheço, só tem o Cristo. Joana de Ângeles vai nos dizer: adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo diz respeito. Jung, eu deixei uma frase no final aqui de Jung que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje sobre o despertar da consciência. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula para continuar esse nosso estudo de Joana. Até lá. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale.
Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.